Terminamos o bloco anterior falando na influência da temperatura na velocidade. E eu disse que nós temos aí um exemplo que é incontestável. Aí na sua casa você tem um monte de alimentos, né? E em cada um desses alimentos você tem centenas e centenas de substâncias diferentes. E elas agora estão colidindo lá uma com as outras. Quer dizer, aí na sua casa estão acontecendo milhares e milhares de reações químicas. Só que independente do alimento, se você quer que ele dure um tempo maior, onde é que você guarda ele? Dentro da geladeira? Fala, por quê? Porque dentro da geladeira nós vamos ter uma temperatura mais baixa. E se eu diminuo a temperatura, nós diminuímos o estado de agitação das moléculas. E diminuindo o estado de agitação, eu vou ter menos colisões. Isso me garante que a velocidade daquelas reações que vão deixar esse produto impróprio para o consumo vão demorar mais para acontecer. E por isso duram aí um tempo maior. Quando a gente vê que vai ter uma doação de um órgão, e aí normalmente, né, a pessoa que é o receptor desse órgão, está em condições aí muito precárias e não pode ser transportado. Quer dizer, o transportado é o órgão. Só que depois que esse órgão é retirado aí do nosso organismo, ele entra em processo de falência rapidamente. Então eu tenho que garantir condições para que as reações que fazem esse órgão entrar aí em falência demore o maior tempo possível para acontecer. Quer dizer, para esse órgão chegar ao receptor em condições de ser transplantado. Já viu uma reportagem dessa? Onde é que eles transportam esse órgão? Em nitrogênio líquido. Falar por quê que é colocado em nitrogênio líquido? O nitrogênio nas condições ambientes é uma substância gasosa. E para passar ao estado líquido, nós temos que diminuir a temperatura a 196 graus Celsius abaixo de zero. Quer dizer, esse órgão vai ser transportado numa temperatura extremamente baixa para que as reações aconteçam com a menor velocidade possível, como eu disse, para chegar aí em condições de ser transplantado aí no receptor. Um quarto fator que nós temos que estudar é a superfície de contato. Só que a superfície de contato é mais enxergar do que entender. Acompanhe aí na tela. Nós temos esses dois recipientes, onde no primeiro nós vamos colocar um cubo de gelo que tem a massa de 100 gramas. No outro recipiente, nós vamos colocar também 100 gramas de gelo, só que o gelo picado. Qual dos dois derrete mais rápido? O gelo picado, né? Falar, por quê? Porque tem uma superfície de contato maior. Falar, mas o que vem a ser essa superfície de contato? Quando o gelo está num pedaço só, quem está derretendo inicialmente é o gelo que está na parte mais externa, né? Que está em contato aí com o meio. Aí ele troca calor com o meio e derrete. Só aí, aquele que estava atrás vai absorver calor do meio e vai derreter. E assim você vai tendo o derretimento dessa pedra inteira. Isso me garante que a quantidade de gelo que está no meio desse cubo só vai começar a derreter depois que derreteram todos os que estão mais externos que ele. Aumentar a superfície de contato é aumentar a quantidade de substância em contato com aquele processo. Então, se eu pegar esse cubo de gelo e quebrar, quanto maior for o número de pedaços que eu quebrar, eu estou aumentando a superfície de contato. Fala, por quê? Porque dessa forma eu estou pegando aquela quantidade de gelo que estava lá no meio desse cubo, que ia demorar para começar a derreter, e nós colocamos ele para derreter desde já. Uma outra maneira de a gente entender a superfície de contato. Acompanhe esse sólido que você tem aí na tela. As colisões, elas acontecem apenas nas partes periféricas. As partes internas não estão em contato com essa reação. Agora, se eu quebrar esse sólido em dois pedaços, acompanhe ele. Observe que as colisões nas partes periféricas, elas continuam acontecendo. Mas agora nós temos também essas colisões ocorrendo nessas partes mais internas. Quanto maior for o número de pedaços que eu quebrar, observe aí no esquema, olha, mais colisões vão acontecendo. E se eu estou aumentando o número de colisões, nós já sabemos. A consequência direta é uma velocidade maior para a reação. Quando se fala em superfície de contato, nós também temos aí uma série de exemplos. Você tem lá uma poça d'água, ela demora um certo tempo para secar. A evaporação, ela acontece só na superfície do líquido. Quer dizer, aquela quantidade de água que está no fundo não está evaporando ainda. Se você pegar um rodo e espalhar essa água, a poça seca muito mais rápido. Fala por quê? Porque ao espalhar água, eu estou pegando aquela quantidade de água que estava lá no fundo dessa poça, que ia demorar para começar a evaporar, e você faz ela evaporar desde já. Medicamentos efervescentes. Tem um monte aí no mercado.
Só que alguns deles são comercializados em pó, outros são comercializados em comprimido. Quando eu pego essas duas apresentações e coloco em água, qual dos dois efervesce mais rapidamente? É o pó, né? Porque a superfície de contato é maior. Um outro exemplo que é incontestável. Você está chupando uma bala, ela demora um certo tempo para acabar. Agora, se você mastigar essa bala, ela não acaba quase que instantaneamente. E a hora que você está mastigando a bala, o que você está fazendo? Está aumentando a superfície de contato. Aliás, o que é melhor? É a digestão demorar para acontecer ou acontecer o mais rapidamente possível? Para você me responder essa pergunta, é só você lembrar daquela vez que você comeu uma feijoada e demorou para fazer a digestão. Te fez bem ou te fez mal? Fez mal, né? Quer dizer, a digestão, quanto mais rapidamente ocorrer, melhor. E para eu ajudar o meu organismo, para que tenha essa digestão acontecendo com a maior velocidade possível, eu começo com a mastigação. Quanto melhor for minha mastigação, isso significa que mais triturado vai estar o alimento, quer dizer, vai estar com uma superfície de contato maior, garantindo que a velocidade das reações que promovem a digestão ocorram mais rapidamente, e aí com certeza vai fazer muito bem para a gente. Estudamos 4 fatores de alteração na velocidade, e em todos eles, aumentando a concentração dos reagentes, aumentando a pressão quando houver pelo menos um gás, aumentando a temperatura ou aumentando a superfície de contato, nós aumentamos o número de colisões e a consequência direta disso é uma velocidade maior para a reação. Nos exercícios dos vestibulares mais antigos, acabava aparecendo para a gente a cobrança de um único fator dentro daquele exercício. Nos exercícios mais modernos, acabam aparecendo mais de um fator. Então a gente tem que estar com todos os fatores na cabeça e, através da leitura do enunciado, a gente conseguir identificar qual ou quais desses fatores ele está explorando naquele exercício. Agora nós vamos ver 2 exemplos, quer dizer, 2 exercícios que refletem bem os exercícios aí mais comuns, mais frequentes aí nas provas, no que se diz respeito aos fatores de alteração na velocidade. Acompanhe a leitura desse primeiro aí na tela. Estudando a influência de certos fatores na rapidez da reação entre ácido clorídrico e carbonato de cálcio, foram realizados 4 experimentos cujos dados são apresentados na tabela que segue. Temos aí os 4 experimentos e ele diz para a gente, espera-se que a rapidez da reação seja maior nos experimentos. Na segunda coluna dessa tabela, ele está trazendo para a gente o estado de divisão do carbonato de cálcio. E aí ele coloca pó e pedaços. Qual dos fatores ele está querendo explorar aí? A superfície de contato. E aí nós sabemos que a maior superfície de contato, maior velocidade. Entre pó e pedaços, significa que eu tenho a maior superfície no pó. Então, dos 4 experimentos, a gente já elimina aí o experimento número 2. Na terceira coluna, ele traz a concentração do HCl, que ele diz para a gente no enunciado que é um dos reagentes. A maior concentração de reagentes, maior velocidade. E aí a gente observa, nessa terceira coluna, que a maior concentração é de 1 mol por litro. Então, do terceiro experimento, já fica fora, menor velocidade. E na última coluna aparece ela, a temperatura. Onde eu tenho a maior temperatura, maior velocidade. Dos 4 experimentos, a maior temperatura fornecida, 60 graus Celsius. Então, a reação que ocorre mais rapidamente é aquela que tem a maior superfície de contato, maior concentração de reagentes e maior temperatura. E isso aparece para nós no experimento 4. E a de segunda maior velocidade é o que nós temos no experimento 1. Portanto, a alternativa correta desse exercício é a alternativa E. Para remover uma mancha de um prato de porcelana, fez o seguinte. Cobriu-se a mancha com meio copo de água fria e adicionaram-se algumas gotas de vinagre. Deixou-se por uma noite. No dia seguinte, a mancha havia clareado levemente. Usando apenas água e vinagre, sugira 2 alterações no procedimento, de tal modo que a remoção da mancha possa ocorrer em menor tempo. Justifique cada uma das alterações propostas. O enunciado nos diz que pegou um prato de porcelana que tinha uma mancha, colocou meio copo de água fria e algumas gotas de vinagre. No dia seguinte, a mancha havia clareado levemente. Aí ele está exigindo que se use apenas água e vinagre e está pedindo para a gente 2 alterações para que essa mancha desapareça em menor tempo, quer dizer, com maior velocidade. Se ele está me dizendo que usou água fria, ele está nos implorando que a gente tem que usar o quê?
água quente. Disse que colocou algumas gotas de vinagre. Quer dizer, para eu aumentar a velocidade, tem que aumentar a concentração. Temos que colocar aí mais vinagre. Ou seja, para essa mancha desaparecer mais rapidamente, água quente e mais vinagre. Agora, a justificativa para qualquer um desses fatores é que aumentando a temperatura, aumentando a concentração dos reagentes, eu aumento o número de colisões e a consequência direta é uma velocidade maior para a reação. Por hoje é só. Sucesso a todos.